Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço fechado aqui no Rio de Janeiro, região dos lagos, também um tempo chuvoso, não que não choveu aqui, mas tempo bem nublado. E o Rio de Janeiro, pelo que parece também, que aqui é mais norte do Rio de Janeiro, eu estou mais próximo do Espírito Santo do que o centro do Rio de Janeiro, mas pelo que pareceu na capital também, tempo muito fechado. E tivemos o Brasileirão 2020, 15ª rodada, abrindo os trabalhos desta rodada, o clássico em São Januário, Vasco da Gama e Flamengo. Placar do jogo, Vasco 1, Flamengo 2. E eu já vou abrir o meu destaque dizendo o seguinte: o time do Vasco conseguiu perder para esse time do Flamengo com um sono miserável, com o treinador anulando o Gerson, que eu dei uma... Ô Meneque, quando joga o Gerson aberto pelo lado direito de ponta, ele anula o Gerson, é -1. A zaga do Flamengo não inspira confiança, o Arão mal, o Bruno Henrique mal, ou seja, o Vasco conseguiu perder para um Flamengo mal. Não estou falando que o time do Flamengo é ruim. Cair, porra, ia estar de sacanagem. Mas hoje, porra, era o jogo mais fácil pro Vasco ganhar. Só que o Vasco consegue ser pior do que o Flamengo ruim. O Vasco melhorou no finalzinho, até melhorou, mas porque tava tudo alavantou. O time do Flamengo parece que não estava correndo o suficiente. Parece que o time do Flamengo já está preocupado com o jogo de terça-feira, com o jogo de quinta, com o jogo de domingo. Aí não está querendo, tá querendo se poupar, arrego. Então eu digo o seguinte: jogo ruim. Ruim. Ponto. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, que deve estar puto pra cacete, que deve ter percebido que o Vasco teve a chance, poderia ter ganho, mas como também o Vasco não tem qualidade nenhuma, o Vasco também está sem qualidade nenhuma, perdeu a chance de ganhar de um Flamengo que tem um elenco maravilhoso e tem, mas que hoje não jogou porra nenhuma. Mas aí, quando você pega um time que não tá jogando nada e o teu também não joga nada, aí, irmão, aí fica realmente muito complicado. Então a torcida do Vasco deve estar puta e a do Flamengo aliviada, porque sabe que o Flamengo não jogou nada. Nada. O Gerson não é ponta direita, Domi. Pelo amor de Deus, filho. Tu mata o cara. Aí depois você tira o Diego e bota o Gerson pro meio, ele já tá morto, porra. Pô, tá de sacanagem, né, Dom? Tá de brincadeira. Torcida, Flamengo ganhou. Sorte dele. Sorte dele. Porque se perde, o que ele ia tomar de pedra. Ah, outro detalhe. Michael não pode reclamar de oportunidade. Ele entra em quase todo jogo. E tá mal. O Michael tá mal. O Michael tá parecendo um pereba. Pereba. Ele não acerta um passe. A gente sabe que o Michael não é. Mas a fase do Michael é horrorosa. Ele vai acabar perdendo espaço para todo mundo. Ele vai acabar sendo a última opção do ataque. A sorte dele é que o Pedro Rocha se machucou e tá voltando aos poucos. Mas quando tiver Gabigol, Pedro Rocha, na boa, o Michael vai ser a última opção, porque ele tá muito mal. E a torcida do Flamengo, então, torcida do Vasco, torcida do Flamengo, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022992254 que tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Bom, o Vasco fez um gol aos 9 minutos, 10, 9 minutos, com o Thales Magno, que também não jogou absolutamente nada. É um nulo. Thales também é outro nulo, do Vasco da Gama. Jogou absolutamente nada, mas fez um gol num passe displicente do Bruno Henrique.
mas que aí o sistema defensivo todo do Flamengo ficou displicente, que tinham 4, 5 jogadores do Flamengo e 2 jogadores do Vasco. O Tenório e o Thales que fez o gol, o Tenório pegou a bola, levou para a ponta, passou o meio de 2, entrou, abriu a casa, abriu lá a geladeira, entrou na cozinha do Flamengo, abriu a geladeira, botou tudo para fora, comeu, deu uma barrigada e saiu. Aí o Vasco fez o gol. Merecido? Cara, merecido. O jogo tava igual. Igual como? Ruim. O jogo tava igual, ruim. Foi doido. O Flamengo com a posse de bola, mas uma sono... Cara, eu acho que o Flamengo não pode mais jogar primeiro tempo. O segundo tempo do Flamengo foi ruim. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Alguém tem que avisar o Flamengo que o jogo são 90 minutos, não é só os 45 minutos finais. Pelo amor de Deus, cara. Todos os jogos do Flamengo, o primeiro tempo é horroroso. Horroroso. Por quê? Geralmente no primeiro tempo, o Flamengo joga à la Domenech Torrent. Aí vai mal. Aí no segundo tempo, o Flamengo joga um pouco mais parecido com o que se jogava com Jorge Jesus. Aí o Flamengo melhora. Até quando o espanhol, o treinador do Flamengo, vai perceber que a tática dele com os jogadores do Flamengo não funciona? Até tomou outro saco. Porra, não é possível, cara. O Flamengo fica estático. A sorte do Flamengo é que o time do Vasco tá muito mal, ou é muito mal, será? Que, pelo amor de Deus, se o time do Vasco é um pouquinho mais ousado, é um pouquinho melhor, tinha sacado o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não jogou nada. Nada. Mas o Vasco também não jogou nada. Fez um gol. Aí ficou mais atrás. O Flamengo tocando. O Gerson de ponta. O Bruno Henrique não tocou na bola. O Pedro também parecia muito pouco. O Diego tentava fazer alguma coisa, mas não se aproximava do Gerson. Por quê? Porque é o jogo à la Domenech. Cada um no seu quadrado. Aí fica fácil de marcar. E o Vasco foi marcando. O Vasco ainda teve umas conclusões lá no primeiro tempo. Teve uma... Na verdade, no primeiro tempo acho que teve 3 ou 4 conclusões para cada lado. A do Vasco, acho que 2 em direção ao gol, o gol e mais uma. E o Flamengo também teve umas 3 ou 4 e 2 em direção ao gol. Só. Falar o que é do primeiro tempo? Jogo ruim. Jogo ruim. Ponto. Fraco. Flamengo com a posse de bola, o Vasco se defendendo, mas o Vasco se defendendo melhor do que o Flamengo. Flamengo numa sonolência, devagar, pouco criativo. O Diego tentando se movimentar de um lado para o outro, mas muito devagar. O Arão marcando mal, lento, parece que está fora de ritmo de jogo. O Thiago Maia tentando fazer alguma coisinha, mas cada um no seu quadrado e o Vasco conseguindo marcar. Mas também o Vasco também não saía por contra-ataque. Mas as melhores chances no primeiro tempo foi a do Vasco. O Vasco fez o gol e teve uma outra boa chance lá. O Flamengo até tem uma bola na trave com o Pedro, mas perto que estava impedido. Só. Primeiro tempo chato, ruim. Ruim. Se tivesse torcida, tinham que devolver o dinheiro à torcida. Aí vai pro segundo tempo. A esperança, né? O Flamengo sempre melhor no segundo tempo. Inicia o segundo tempo, o Flamengo mete um gol de cabeça. Com o Léo Pereira. Aí empata. Aí o Flamengo dá uma melhorada. Na verdade, até no... Vamos ser justos. No final do primeiro tempo, o Flamengo até deu uma acelerada. Tô sendo injusto. No final do primeiro tempo, o Flamengo até deu uma acelerada, melhorou um pouquinho, mas nada, mas melhorou um pouquinho. Já no final do segundo tempo. Do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Flamengo faz logo o gol de cara, com 2, 3 minutos. E o Flamengo melhora. Começa a se movimentar mais, começa os jogadores a procurarem mais, o Vasco vai se retraindo, puxando mais o Flamengo vai tentando tocar a bola, aí o Flamengo recua também, chama o Vasco para cima, o Vasco empatando em casa, numa crise danada, que não tem vitória, o Vasco começa a ir para cima, e deu certo, porque para quem viu o jogo, o Arão começou a falar, a apontar para o Bruno Henrique e fazer assim. Ou seja, entrar, facão, que a bola vai. Que o Flamengo começou a puxar. O Flamengo foi indo para trás,
pelo gesto do Arão com o Bruno Henrique, a impressão que deu que não foi, o Flamengo não voltou para trás porque o Vasco empurrou. Foi uma questão do Flamengo dar campo, puxar o Vasco para cima, para explorar a velocidade do Bruno Henrique. E funcionou. Uma bola rápida, o Bruno Henrique entrou no meio da zaga do Vasco, não iam pegar o Bruno Henrique mesmo, na corrida mesmo, o Bruno Henrique mal, ele conseguiu botar na frente, a bola ainda ficou pererecando lá. Uns falaram que foi falha do goleiro do Vasco, sinceramente eu não achei, porque a bola estava viva, a bola estava quicando, quase que o Bruno Henrique não domina também a bola. O goleiro passou um pouco da bola, porque a bola pegou um efeito, então sinceramente eu não vi falha ali do goleiro do Vasco. E a bola, o Bruno Henrique conseguiu ainda tirar do goleiro, chutou, a bola bateu na trave e entrou 2-1. A partir daí o Flamengo conseguiu controlar o jogo. O Domenech tira o Diego, bota o Michael, que não fez absolutamente nada. O Michael teve umas 3 ou 4 chances e errou tudo que fez. Errou tudo que fez. Tentativa de contra-ataque, de passe, ele não acertou nada. Fez algumas jogadas de linha de fundo, mas ele não acertava o passo para trás. Um contra-ataque, o Flamengo teve uns 2 ou 3 contra-ataques que bateu no pé dele, ele deu o passe errado, ele decidiu errado. Igual o Bruno Henrique decidiu também. O Pedro também não fez uma grande partida. E botou o Gerson pro meio. O Gerson já estava morto. Estava jogando pelo lado do campo. Estava morto, também não estava conseguindo fazer nada. E o Vasco fez algumas mudanças ali e foi indo para cima. O Benítez do Vasco joga muita bola. O Benítez joga muita bola. Muita bola. Pena que o time do Vasco é fraco. Porque ele joga muita bola, ele destoa do restante do time do Vasco. Ele e o Cano são diferenciados. O Cano não participa muito, mas é matador. Acabou fazendo gol que foi anulado por uma questão de impedimento. Na hora, eu vi que estava impedido. Deu para perceber que estava impedido. E o Vasco foi para cima, se abriu, deu o contra-ataque para o Flamengo. Como eu falei, o Flamengo não aproveitou. Teve com o Bruno Henrique, com o Michael, com o Pedro. Não aproveitou nenhum contra-ataque de fazer o terceiro. E o Vasco conseguiu num toque de bola rápido. Por quê? Vamos lá, meu amigo torcedor do Flamengo. Noga e Natan são infinitamente melhores que Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não dá nem para colocar na mesma frase o zagueiro Noga ou o Otávio, acho que é Otávio o nome do garoto, e o Natan. O Natan sozinho, com uma perna, é melhor que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Ponto. Os 2 garotos da base são melhores que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Ponto. Então entrava ali com facilidade, tocando bola, para coisa e tal, e o Vasco acabou fazendo o segundo no finalzinho, mas acabou sendo anulado no VAR. Se não tivesse o VAR, acredito que não seria anulado. Se não tivesse o VAR, eu acho que o juiz ia dar o gol. Mas aí ia ficar aquela discussão, foi, não foi. O VAR, nesse caso, ali foi correto. E foi uma questão de o Vasco deu azar e o Flamengo deu sorte. Quando está nessas fases, geralmente o time que está na fase ruim, parece que a falta de sorte também vem junto, né? Parece não, vem junto. E o Vasco não conseguiu empate, depois foi para dentro, tentou, jogou bola na área e o Flamengo teve contra-ataque que não fez nada. Então, para finalizar, que não precisa esticar muito, jogo ruim. Flamengo com mais posse de bola, mais chutes em direção ao gol. O Vasco deu os 3 ou 4, o Flamengo também deu as 3 ou 4. O Vasco chutou muito, mas muito para fora. Posse de bola, mais do Flamengo, provavelmente. Falta, quase umas 40 faltas. Escanteios, o Vasco teve alguns, deve ter tido uns 5, ou seja, tenta dar uma olhada aqui, ó. Escanteios 5-5. Mas, ser bem sincero, Flamengo ganhou, parabéns, 3 pontos, mas o jogo ruim, nível muito baixo, Flamengo muito lento, o Vasco muito fraco. A 15ª rodada começou com um jogo muito fraco e muito chato. Jogo muito chato. Mas
fazer o quê? Acredito eu, lógico, o torcedor do Flamengo tá feliz, mais uma vitória. Tá emplacando aí várias vitórias. Tem um jogo no meio de semana, na terça-feira contra o Goiás, que é para colocar o Flamengo com todos os jogos, com 15 jogos. Então, o Flamengo joga contra o Goiás, para ficar ali com 15 jogos. O Flamengo pode, ganhando do Goiás, aumentar ali, chegar aos 30 pontos. Não deixa o Atlético desgarrar. O Flamengo termina essa rodada não. O Atlético Mineiro ainda joga hoje. Mas nesse momento o Flamengo está empatado em número de pontos ali com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tem um jogo teoricamente muito mais fácil, que é contra o Goiás, mas futebol é futebol, tudo pode acontecer, mas acho muito pouco provável o Atlético Mineiro perder. Mas eu acredito, lógico, a torcida do Flamengo está feliz, mas eu acredito que a torcida do Vasco esteja muito mais puto, por quê? Porque ela sabe que o time do Flamengo não jogou absolutamente nada. Se o Vasco joga um pouquinho mais, ganhava o jogo. Essa é a verdade. É que o time do Vasco está numa fase horrorosa. O time é bem limitado, está numa fase horrorosa. Eu não acho o time do Vasco muito ruim, mas está numa fase ruim. Mas é limitado. É limitado. Ponto. Mas se o Vasco joga um pouquinho, ganhava do Flamengo. Porque o também não jogou nada. E é o Campeonato Brasileiro. E continua o tabu. Vai 2, 3 anos que o Vasco não ganha uma partidinha do Flamengo. Tá feia a coisa pro Vasco. Um grande abraço a todos, até mais. Eu espero que essa rodada tenha algum jogo bom para me ver, porque esse deu calo na vista. Que jogo fraco. Um abraço, até mais, tchau, fui.